Eu trago aqui um abraço do meu grupo, do grupo que frequento atualmente, o Grupo Espírita Semente de Amor, e agradeço pelo convite. De poder... Alô? Alô? E agradeço por mais um convite para poder compartilhar com vocês um pouco do estudo que fazemos. O tema da nossa palestra de hoje é Vá e não peques mais, uma frase de Jesus que consta em dois trechos do Evangelho de João. Primeiramente, nós vemos essa expressão que Jesus utiliza no capítulo 5º do Evangelho de João, e eu trago aqui apenas o versículo 14. Depois, Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: Olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E a segunda oportunidade em que encontramos essa expressão de Jesus é no Evangelho de João, em seu capítulo 8º, lá no versículo 11, ele diz: Respondeu ela: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. No capítulo 5º, a gente tem a passagem daquele homem que estava aguardando durante 38 anos lá na piscina de Betesda, para quando a água borbulhasse, ele pudesse mergulhar nela e se curar. A questão era essa: apenas o primeiro que conseguisse mergulhar se curaria. Então, esse que Jesus cura, no capítulo 5º, é o caso deste homem paralítico lá da piscina de Betesda. O capítulo 8º trata da mulher adúltera, passagem que todos conhecem sobejamente, quando, ao final, Jesus diz o que está registrado aqui no Evangelho 11, vai-te e não peques mais. A nossa noção de pecado costuma ser a violação a um conjunto de regras, a uma lista de coisas que nós não podemos fazer. Normalmente, essas coisas estão no âmbito externo. Por exemplo, na época de Jesus, era proibido comer carne de porco, era proibido um homem falar com uma mulher se ela estivesse sozinha. Nos dias atuais, nós temos algumas religiões que consideram pecado a mulher utilizar determinado tipo de roupa. Mas será que os critérios, os parâmetros que Jesus utilizava para configurar o que fosse pecado são os mesmos? Tenho certeza que não. Os critérios de Jesus eram outros. Jesus levava em conta a intenção. Ele dizia que o mal vem do coração. Então, quando ele falava, vai, não peques mais, era como ele dissesse, vá e não fira a sua essência, vá e desenvolva a empatia, desenvolva o amor que Deus criou, quando Deus te criou, o amor que tem em você. Por quê? Porque quando a inteligência suprema nos criou, foi através de um ato de amor. Nós fomos criados do amor, do bem, do belo. Nós não fomos preparados para odiar, para a violência. A nossa estrutura íntima foi criada com aporte no amor, no respeito, no equilíbrio, na benevolência. Então, quando nós agimos com o mal, com violência, em verdade, nós causamos um desequilíbrio em nossa estrutura psíquica, porque ela não foi preparada para atuarmos nesta faixa de sentimentos de maldade. Então, quando agimos assim, nós ferimos imensamente os mecanismos mais íntimos da nossa mente. E isso gera um desequilíbrio que deverá ser
retomado, deverá ser consertado em algum momento de nossas vidas. Engana-se quem acha que quem faz o mal não tem consciência. A consciência não impede-nos de errar. A questão da consciência é, uma vez que a gente escolheu fazer o mal, ela não nos deixa em paz. Então, mesmo aquele que faz o mal, ele tem consciência, com raras exceções, né, aquelas criaturas que efetivamente têm um problema mental, a pessoa tem noção de que ela está agindo erradamente. Ela tem consciência. A questão é que, uma vez que a gente erre, a consciência não nos permite ficar em paz. Por mais que a gente jogue para debaixo do tapete, não pense no que a gente fez, dia virá em que isso voltará à tona como se fosse um vulcão adormecido e virá com toda a força. E é nesse momento que nós teremos que nos reequilibrar, nos reajustar com as leis de Deus. Então, é necessário que a gente tenha essa noção de que o mal, fazer o mal, causa primeiro prejuízo a nós mesmos. Nós somos os primeiros prejudicados, porque geramos um enorme desequilíbrio em nossas estruturas psíquicas. E teremos que restaurar isso em algum momento de nossa vida, vida com V maiúsculo, porque pode não ser na atual existência em que nos encontramos, mas que pelo menos seja dado o primeiro passo nessa existência, ainda que não consigamos efetivamente nos reequilibrarmos, porque são muitos séculos, milênios talvez, agindo em desconformidade com as leis sábias e justas de nosso Pai. E não é ninguém que está nos prejudicando, somos nós mesmos. Nós já sabemos, né, e a ciência vem comprovando, que alimentar sentimentos, emoções negativas geram doenças. E aí eu trago aqui como exemplo, Louise Hay, é uma escritora americana que criou um método após ela ter um câncer e conseguiu se curar desse câncer sem a ajuda da medicina convencional. E aí ela passou a ajudar outras pessoas que tivessem problemas de saúde, para que essas pessoas pudessem se curar. E aí eu lembro de Jesus, quando ele falava que nós seríamos médicos de nós mesmos. Nós poderíamos isso. Aliás, nós podemos isso, mas ainda não fazemos. Então, ela criou esse método. Você pode curar sua vida. E ela é uma referência nessa questão das causas emocionais das doenças. Eu botei uma relação grande, mas eu vou chamar a atenção apenas para alguns, só para dar um exemplo de como é importante a gente se atentar para as nossas emoções, para os nossos pensamentos e a repercussão que isso causa em nossos corpos físicos. Então, vamos lá. Alguns exemplos aqui das principais causas emocionais das doenças. Doenças respiratórias se desenvolvem em pessoas que estão sempre desesperadas, correndo e que gostam de fazer tudo ao mesmo tempo. Câncer, associado a ressentimentos profundos. Doenças do fígado, apresentadas por pessoas que acumulam raiva e rancor. Problemas nos rins, acúmulo de mágoas, tristeza e dor. Úlcera, medo de não ser bom o suficiente. Então, só esses aqui, a gente já, ninguém precisa externar nada, mas a gente já para pensar, muitas vezes, que a gente guarda rancor de coisas minúsculas. Se a gente fosse analisar de fora, se fosse um terceiro analisando, né? E isso, ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência, ao longo do tempo, isso vai gerar, pode vir a gerar doenças gravíssimas. A gente conhece aí, né, doenças autoimunes que os médicos não sabem explicar. Elas têm origem exatamente nessa nossa forma errada de pensar e de agir.
Temos ainda também as causas emocionais da enxaqueca, uma doença que atinge milhões de criaturas, não só no Brasil, como no mundo. Estresse, orgulho, resistência a mudanças ou situações, conflitos internos entre razão e emoção, inflexibilidade. Quem de nós não tem ou já não teve, não passa por uma situação semelhante? Então, o objetivo dessa minha conversa hoje é exatamente ressaltar a importância de mantermos em nossa casa mental determinados tipos de emoções negativas que trazem muitos prejuízos. Até mesmo sintomas como taquicardia, boca seca, dor de barriga, falta de ar, são sintomas físicos, fisiológicos, que se relacionam a emoções. Dependendo do nosso estado emocional, a gente vai ter uma reação fisiológica desse teor, sudorese, né? Então, são várias reações, são vários sinais que o nosso corpo dá de que as nossas emoções estão em desequilíbrio. Temos que atentar para esses fatores. O doutor David Hawkins é um médico psiquiatra americano que desenvolveu, já desencarnado, mas é um contemporâneo nosso, né? Nasceu em 1927, desencarnou em 2012. Ele estudou profundamente os níveis de consciência humana e conseguiu medir, fazer um mapa calibrando as nossas emoções, né? E mediu, ele detectou que cada emoção está numa frequência e mediu essa frequência em hertz. E aí ele criou uma escala que ficou conhecida como escala das emoções. Então, nós vemos lá embaixo dessa pirâmide invertida, 20 hertz é a vergonha. A culpa, ele conseguiu medir 30 hertz. E vai subindo e vai melhorando. Você percebe que vai melhorando. Apatia, 50, tristeza, 75, medo, 100 hertz. Aí a gente chega lá no 250. Ele percebeu que isso é uma zona de neutralidade, ou seja, não é bom nem é ruim. E a partir daí, só coisa boa. A gente sabe, meus queridos, que tudo no universo é energia, frequência e vibração. A gente está em constante interação energética, em constante troca de energias um com o outro. Então, em que patamar de frequência vibracional você quer estacionar? Ou quer estar momentaneamente? Eu quero estar lá acima do 310. Eu quero chegar lá no... Veja que é 700 e mais. Porque tem criaturas que atingem 1000, até mais de 1000. Vocês lembram que Gandhi falava que o amor de um neutralizaria o ódio de muitos? Pois bem, o doutor David Hawkins tem um livro em que ele também conseguiu medir isso. Então, ele diz que um espírito que tenha atingido o grau ali, o 700 Hz, ele consegue eliminar o ódio de X pessoas que estejam lá nos níveis inferiores. É que eu não registrei os números, mas nessa obra ele faz um paralelo de quanto uma pessoa que vive, não é conseguir eventualmente, hoje estou num clima de paz, hoje a minha frequência aumentou. Não é quem consegue e aí amanhã cair lá para o medo. Não é isso. Quem vive neste patamar vibratório elevado consegue eliminar a influência de muitos que vivem abaixo lá do índice da neutralidade. Né? Gandhi já dizia isso, e aí no nosso tempo vem um cientista e consegue comprovar isso até em números, acerca dessa comparação de quantos. Então, se a gente tiver 2, 3 mantendo isso, como um Sai Baba da vida, o próprio Gandhi, né? Criaturas que se mantêm num nível elevado de frequência vibratória. Ele não se deixa abalar
pelas coisas do mundo. Então, se a gente tiver vários espíritos encarnados nessa vibração, eles conseguem anular a influência de milhões. Então, em que nível vibracional a gente quer ficar? Com que a gente quer se relacionar? Porque a lei da atração não é uma questão de você, eu quero muito isso, então eu vou ficar pensando para atrair isso. Por isso que muita gente se decepcionou quando veio à tona nessa questão de lei da atração, de pensar. Porque não é você estacionar, porque a gente só se afiniza com quem está no mesmo nível vibratório. A lei da afinidade, lei da atração é isso, é você se afinizar com quem está no seu patamar vibratório. Então, se eu estou lá no 175, orgulho, eu vou me afinizar, eu vou estabelecer uma conexão vibracional com quem está na mesma vibração, no mesmo nível. Por ali, né? Flutuando. Eu não vou conseguir estabelecer uma afinidade com quem está lá em 600. Então, com quem a gente quer se relacionar? Por isso o esforço da gente buscar cada vez mais colocar as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, que na verdade é quem gera isso tudo, em níveis cada vez mais altos. Procurar manter o maior tempo possível nesse nível mais alto, porque é óbvio, vivemos num planeta de expiação e provas, ainda estamos a braços com muitas dificuldades. Então, nós ainda flutuamos muito nessas emoções. Acontece alguma coisa conosco, a gente leva um baque e cai lá para baixo. Mas nós já temos condições, já temos ferramentas para elevarmos de novo. Levamos um baque, caímos nossa frequência vibratória, elevemos um pensamento a Deus, busquemos o auxílio, às vezes, de uma música espírita, de um livro espírita, e aí, a gente vai subir. Se tivesse um aparelhinho igual no videogame, a gente ia ver, a nossa energia, a frequência ia subindo de novo, porque a gente ia se ligar com as coisas mais nobres, com as coisas superiores. Então, a gente tem que estar atento ao que a gente está se afinizando, com quem a gente está estabelecendo essas relações de frequência, de vibração, com quem a gente está se afinizando. Prestar muita atenção nisso. Busquemos cada vez mais elevar o nosso nível vibracional, para que efetivamente consigamos fazer o que Jesus falou: vá e não peques mais. Porque o que é pecar? É justamente estar nesse estado de desequilíbrio que a gente provocou quando agimos mal, quando violamos a lei de amor, justiça e caridade. Então, estar em pecado, segundo Jesus, não é usar a roupa muito curta, mas é desequilibrar a nossa mente, as nossas estruturas psíquicas, e com isso gerar um mal para nós mesmos de longa duração. Porque muitas vezes, no momento impensado, a gente toma uma atitude que gera consequências para muito tempo. Immanuel Kant, um filósofo, ele elaborou uma teoria moral com base no imperativo categórico, que diz que a gente deve agir de forma que a nossa ação possa ser considerada uma lei universal, ou seja, que ela seja universalmente correta. Trocando em miúdos, não faça nada se o que você fizer, ninguém mais pode fazer, porque vai dar errado. Vou dar um exemplo simples. Eu decido jogar um papel de bala no chão. Imagine que a população inteira do planeta quisesse jogar um papel de bala nesse mesmo local. Seria o caos total. Então, a gente tem que se preocupar para que as nossas ações elas tenham efeitos positivos e não efeitos negativos. Então, Immanuel Kant diz que a nossa ação tem que corresponder a uma lei universal, ou seja, todos podem fazer aquela mesma ação que não vai gerar mal
para o resto das pessoas. Assim é a bússola do Evangelho, ela também aponta para o bem comum. Então, é importante que a gente haja sempre buscando esse efeito positivo e não um efeito negativo. Não. Então, é necessário que a gente perceba que quando Jesus fala, vá e não peques mais, é como se ele dissesse para a gente não ferir a nossa essência, não ferir os nossos sentimentos, a gente desenvolver a nossa empatia. O que é a empatia? É tentar sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro, e aí ver que isso não é bom. Eu não gostaria que aquilo estivesse acontecendo comigo. Então, você vai parar e pensar 2 vezes antes de agir. E eu sei que para muitas pessoas é difícil pensar em mudar. Algumas pessoas acham que até é impossível mudar, porque nós temos hábitos arraigados e muitas vezes nós sabemos que esses hábitos não são bons, mas de alguma maneira nós não queremos tirar esse hábito de nós, porque nós já estamos numa zona de conforto e sair da zona de conforto dói, machuca, não é fácil, mas é imprescindível, se faz imprescindível que a gente realize esse escaneamento na nossa mente subconsciente, que é aonde estão sediadas todas as nossas crenças, e são as nossas crenças que dirigem a nossa vida. Nós precisamos fazer esse escaneamento, olhar, buscar essas crenças que não mais atendem aos nossos interesses. Que interesses? Interesses de sermos melhores, de evoluirmos moralmente. E olhar de frente para esses monstrinhos que estão dentro de nós e que a gente não está percebendo que nós é que estamos mantendo-os vivos. Nós é que estamos alimentando ainda essas crenças, esses monstrinhos. Monstrinhos são essas crenças que não mais atendem, que estão nos sabotando, que estão sabotando a nossa vida. Nós continuamos alimentando-os. Então, é importante o autoconhecimento que a doutrina espírita tanto alardeia, é importante por causa disso. Porque nós temos que tirar essas crenças que estão sabotando as nossas existências e colocar crenças empoderadoras, crenças que facilitem esse nosso progresso evolutivo. E quando Jesus quando Jesus salva ou cura alguém e diz para ele não pecar mais, vai, não peques mais, ele deixou um ensinamento valiosíssimo para nós outros. Nenhum processo de cura se estabelece sem 2 condições indispensáveis: consciência e mudança. É importantíssimo que a gente tenha isso em mente. E mais uma coisa, em várias ocasiões, ele também falava: o que queres que eu te faça? Numa primeira visão disso, né? Por exemplo, quando ele foi um cego, ele estava diante de um cego, e aí ele fala: o que queres que te faça? Quando a gente lê isso, a gente até brinca, né? Pô, como assim? Como que quer que... Pô, se eu sou cego, eu quero enxergar. Na nossa visão limitada e superficial. Né? A gente acha, pô, não é possível, cara. Por que Jesus falou isso? O que queres que eu te faça? O cara é cego, eu quero enxergar. Porque ele enxerga além de nós. Nós somos ainda muito rasos, somos ainda muito infantis. Né? Quando Jesus diz: que queres que eu te faça? Ele faz com que você pense: o que eu quero? Eu quero enxergar? Ou eu quero continuar cego, mas quero que ele me dê um suporte, alguém que me guie pelo caminho, porque tá bom para mim ficar cego. Percebem, gente, a sutileza da coisa? Não é simplesmente porque você vê alguém aleijado, cego, surdo, que a pessoa efetivamente quer
aquilo ali. Ela pode querer uma outra coisa. Então, Jesus fazia a pessoa pensar o que ela queria. Porque é importante a gente saber o que a gente quer. Para a gente descobrir como é que está a nossa condição, identificar as mudanças que precisam ser feitas e partir, efetivamente, para o plano de ação, para mudar. Porque se você não sabe o que você quer, você vai continuar agindo da mesma forma e os resultados serão os mesmos. Se a gente agir da mesma forma, obteremos sempre os mesmos resultados. Então, se a gente não está feliz com o que é agora, meu Deus, estudando a doutrina espírita, né? Tem tanto espírito bom, tem tanta gente que... as pessoas conseguem ser tão boas, né? E eu ainda não. Então, eu não estou feliz assim. Tá, mas se eu continuar agindo da mesma forma que eu venho agindo há séculos, eu vou continuar da mesma forma. Eu tenho que mudar para obter resultados diferentes. Então, quando Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Ele te obriga a fazer esse mergulho interno e descobrir o que você quer. Porque é muito mais fácil a gente descobrir o que não quer. O que nós queremos, se eu perguntar aqui, todo mundo vai responder. Não, eu não quero ser gorda, eu não quero ter pouco dinheiro, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero correr, eu não quero comer isso. Agora, o que você quer? É uma pergunta mais difícil, porque ela exige que você vá mais fundo. Ela exige que você mergulhe dentro de você e faça análise. O que eu quero para a minha vida? Quando a gente está num lugar que a gente não se sente bem, a gente vai sair desse lugar, correto? A gente busca sair desse lugar. Se a gente quer ir para o norte e pega uma estrada para o sul, a gente vai ter que procurar, vai ter que voltar, fazer uma conversão e buscar a estrada para o sul, não é verdade? A mesma coisa é com a nossa vida. Se o rumo que a nossa vida está tomando não está nos agradando, se a gente não está satisfeito, não é isso que eu quero para mim, nós temos que fazer uma mudança de rota. Mas para fazer essa mudança, nós temos que nos conhecer, temos que saber o que nós queremos efetivamente. Não basta sempre, não, eu não quero ir por ali. Tá bom. Então, aonde você quer ir? Não sei. O não sei pode ser para lá, para lá, para lá, para lá, para lá, pode ser para muitos lugares. Vejam a importância da diferença de saber o que não quer e saber o que quer. Por isso, Jesus não falou nada por acaso. Ele não colocou palavras ao vento. Ao perguntar para um cego, o que queres que eu te faça? Não foi um mero jogo de palavras. Foi um ensinamento preciosíssimo para todos nós. Então, quando Jesus adverte, vai e não peques mais, é como se ele nos dissesse, vá e não fira a sua sensibilidade, escute o seu sentimento, exerça a empatia, a compaixão, o amor a si mesmo e a todas as criaturas. Porque, como eu disse no início da nossa fala, nós não fomos criados para o ódio, para a violência, para a injúria. A nossa estrutura psíquica foi criada para o amor, para o respeito, para o equilíbrio. E agindo no mal, pecando, nós estamos desequilibrando as nossas mentes, as nossas estruturas psíquicas, e precisará de um longo tempo para reequilibrá-las. Então, reforçando aqui para ninguém esquecer, nenhum processo de cura se estabelece sem duas condições indispensáveis: consciência e mudança. Vivemos um momento ímpar em nossa caminhada evolutiva. Globalmente falando em termos de evolução do planeta Terra e evolução da humanidade. Aproveitemos essa oportunidade. Não percamos tempo. A hora é agora. Não é para deixar para a próxima encarnação, não. A hora é agora. É o nosso momento de fazer as escolhas certas, de olhar para dentro de nós, de descobrirmos o que nós queremos. O que nós queremos que Jesus nos faça? Porque, meus queridos, nem Deus, nem Jesus
se afastaram ou esqueceram de nós. Nós é que não estamos fazendo a nossa parte. Muitas pessoas, quando estão sofrendo muito, dizem que Deus a abandonou, Jesus a abandonou. Não, eles estão sempre olhando por nós. Jesus tem seus emissários de luz que estão sempre aqui à nossa volta. Lembra que eu falei da frequência vibratória? Nós é que temos que fazer a nossa parte como? Estabelecendo a sintonia necessária para recebermos a ajuda do alto, porque eles estão aqui. Agora, se nós fechamos nossas portas, blindamos o nosso coração, aí eles não podem fazer nada. Mas se a gente abre um pedacinho, a gente já sente a influência, aquela coisa boa, caliente, aquela coisa gostosa. Eu não estou só. A gente sente que não está só. Lembre-se sempre, Jesus está sempre conosco. Muitas vezes, nós é que não estamos com Ele. Então, meus queridos, que fique aqui o conselho de Jesus, que Ele deu e João registrou em seu Evangelho: vá e não peques mais. Agradeço a atenção de todos vocês. Oi. Faz a oração para a gente? Claro. Deus, Pai de amor, bondade, misericórdia. Jesus, querido Mestre, governador deste lindo planeta que chamamos Terra. Queridos amigos do plano espiritual superior, elevamos os pensamentos a vós e agradecemos por mais esta reunião em que podemos falar dessas coisas que mais importam ao espírito imortal que somos. Agradecemos pelo envolvimento amoroso que sentimos neste ambiente. Agradecemos por saber que estão todos ao nosso lado, auxiliando-nos em nossas dificuldades na caminhada evolutiva e prontos para nos auxiliar, se nós assim permitirmos. Pedimos a esses queridos irmãos maiores, nós que vivemos aqui na Terra momentos tão difíceis, de guerra, lá longe geograficamente, mas em que irmãos nossos estão tendo suas vidas ceifadas por motivos que não conseguimos entender. Pedimos que esses queridos irmãos envolvam todos esses irmãos lá de longe, que estão passando por esse momento tão difícil, que eles possam ser abraçados por nossas energias, que nós possamos doar a energia necessária para auxiliar no atendimento aos irmãos que estão em processo de desencarne, mas também àqueles que estão conseguindo sobreviver neste corpo físico, que é instrumento bendito para todos nós, rumo à nossa perfeição moral. Pedimos também que envolva cada um de nós aqui presente neste salão, nos dois planos da vida, porque todos nós temos as nossas dificuldades e que possamos sempre ter a certeza de que não estamos sós, de que não fomos abandonados pelo nosso Pai, nem por Jesus, o nosso governador.
Envolve-nos, queridos amigos, a fim de que retornemos aos nossos lares, envolvidos nestas energias superiores, e não desanimemos diante das dificuldades da caminhada. Que tenhamos a certeza de que o nosso futuro está assegurado, pois sabemos que estamos em uma experiência num corpo físico, mas somos espíritos imortais, criados para sermos perfeitos, para um dia aprendermos a amar como Jesus nos ama. Que podemos todos ser envolvidos nessas vibrações amorosas e por isso agradecemos mais uma vez. E encerramos esta prece desejando um voto sincero de paz ao nosso belo planeta azul que chamamos Terra. Que assim seja, graças a Deus.